Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. O texto base hoje para essa pregação está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 11, que vai falar sobre a tentação de Jesus, né? Então, após Jesus ter sido batizado por João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele ficou lá no deserto por 40 dias e 40 noites. Quando teve fome e sede, se aproximou dele o tentador. Em uma batalha, o inimigo buscará atacar quando tiver uma boa oportunidade de ter sucesso na sua investida. Ele procurará um ponto fraco e então atacará e usará de todas as suas armas e, se possível, utilizará até da arma do próprio inimigo para que ele tenha êxito no seu ataque, Assim como um ladrão, o diabo veio para matar, roubar e destruir o propósito de Deus nas nossas vidas. O inimigo de nossas vidas esperou atentamente até encontrar uma oportunidade de tentar Jesus. Após 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus teve fome. Aí então foi a oportunidade que o diabo achou e usou para tentá-lo. E como em uma guerra, utilizou de suas armas e das armas do seu adversário, na tentativa de ganhar aquela batalha. Então a gente vê aí na estratégia do inimigo que o diabo ele é mentiroso e enganador desde o princípio. Ele é o pai da mentira. E usou dessa arma para tentar enganar Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aproveitou que Jesus estava com fome e fez duas investidas para que Jesus caísse na tentação. A primeira investida foi tentar criar soberba, a altivez de coração. Tentou criar o orgulho no coração de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, pondo assim em dúvida a santidade de Jesus, pondo à prova se Jesus era ou não o Filho de Deus. Ele queria que o próprio Jesus viesse se exaltar, pois os exaltados serão humilhados. A segunda investida foi induzir Jesus que ele suprisse as suas necessidades, utilizando do seu poder, o poder de Deus que ele tinha. Jesus 100% homem, 100% Deus. Dizendo, aí olha a investida, dizendo: manda que essas pedras se tornem em pães. Se Jesus fizesse essa transformação, ele não estaria apenas usando a sua autoridade como Deus para saciar a sua fome. Ele estaria violando o princípio fundamental de Deus. Ele estaria violando o princípio da obediência, Então, tem alguns textos bíblicos que vai falar que obediência quero e não sacrifício. Também é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, se Jesus transformasse aquela pedra em pão, aquela pedra em pães, ele estaria desobedecendo a seu Pai. Pois Jesus foi para o deserto para ser tentado como homem, não como Deus. Embora que ele é 100% homem, 100% Deus, ele teria que passar pelas aflições do deserto, pois como Deus, não teria como ele ser tentado, pois Deus não precisa de pão. Como Deus, ele é o próprio pão da vida. Assim, se Cristo transformasse aquela pedra em pão, ele estaria desobedecendo a seu Pai, deixaria de ser tentado como homem, passaria a ser tentado como Deus. E Jesus, sendo provado como Deus, já aprendemos que não teria como ele cair na tentação, pois dessa forma não seria válida, a sua aprovação, Seria como fazer uma prova e ele já ter o gabaritos em mãos, não teria validade alguma, Estaria sendo desonesto ao seu Pai Todo-Poderoso. Enfim, Jesus teria que passar pela tentação como homem, sentindo fome, querendo comer, com sede, querendo beber. O que Jesus poderia fazer era utilizar as mesmas armas que nós, humanos, podemos usar.
em uma tentação, né? O jejum, a oração e a palavra de Deus. Essas são as nossas armas, né? Para podermos vencer o tentador. Então vemos que nessa investida do inimigo que o diabo ele utilizou das armas de Jesus, né? Tentou usar as armas de Jesus para tentá-lo. Usou da palavra de Deus, assim passou a tentá-lo utilizando das escrituras sagradas para que, se possível, né, ele enganaria o próprio Jesus Cristo, né? Se possível, ele enganaria até os eleitos. Ele diz assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Como um advogado do diabo, né? Ele mesmo é o próprio diabo, né? Ele poderá utilizar da lei para induzir as pessoas a cometerem crimes, né? E passar a elas uma impressão de que não serão punidas, né? Que uma impressão de impunidade, né? Dizer assim, como exemplo, né? Se eu matar alguém por ter levado um empurrão, ele pode afirmar que é por justa causa, é defesa, né? Estão respaldados, né, na legítima defesa. E vamos ver que aí há um excesso, então eles não vão estar respaldados na legítima defesa, né? Os outros de excesso eles vão ser punidos pelo crime que cometeram, né? Todavia, Jesus continuou a utilizar as armas que o nosso Pai nos deixou. A sua palavra, que é viva, fiel e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, né? Aprendendo com o nosso mestre em tentação, que não precisamos de outras armas que não provenham de Deus para a nossa vida. Devemos e podemos lutar com as armas da nossa milícia, que Deus nos deixou: o jejum, a oração e a palavra de Deus. Assim vemos a partindo para o final, a parte final, né? Vendo o diabo que não conseguia fazer Jesus cair em suas tentações, apela para a cartada final e apelou para o mal que está enraizado, né, no ser humano: o desejo pela glória, o desejo de ser uma pessoa importante nessa terra, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser adorado, o desejo de ser exaltado. E lhe propôs o diabo, dizendo, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí agora ele diz: e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O tentador de nossas vidas arriscou tudo, ofereceu tudo o que ele tinha, tudo o que ele desejou e deseja, a glória. Tudo isso por uma simples e ardil condição: que lhe adorasse, ou seja, vou te dar tudo, basta apenas que me adorem. Mas Jesus, utilizando das armas que Deus nos deixou, lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E assim nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a tentação no deserto, venceu o inimigo, utilizando das armas que todos os seres humanos podem e devem utilizar: a oração, o jejum e a palavra de Deus. Aqui finaliza o texto, né? Uma boa meditação a todos, graça e paz.